advogado, conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, pós-graduado em Direito Processual Civil, Direito do Trabalho, Direito Civil, professor do curso de pós-graduação do Centro Universitário Salesiano e de Lorena, autor de livros e anotações, jurisprudências do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90, palestrante pelo Departamento de Cultura e Evento da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Doutor Pablo, a palavra é sua, o microfone é seu, a casa é sua, nós viemos aqui para ouvi-lo. Bom, eu queria falar de um tema hoje, que é um tema bastante comum, defesa do consumidor. Só que eu queria falar do outro lado da defesa do consumidor. Para quem é estudante, fica aqui uma anotação para que vocês pensem no mercado de uma maneira diferente. Para quem é advogado, também. Porque todos nós, quando falamos em direito do consumidor, todos nós pensamos, bom, eu vou defender o consumidor, vou entrar com ação indenizatória, vou entrar com uma ação para anular uma cláusula, vou receber honorários quando acabar. Ótimo, façam isso, não tem problema nenhum, acho até interessante, eu faço. Mas nós temos que imaginar também que há um nicho de mercado pouco explorado, que é o lado do fornecedor. Eu advogo muito mais para fornecedores do que para consumidores. E eu não tenho aquela sazonalidade de vez em quando aparece um consumidor promover uma ação. E eu tenho aquela chamada advocacia de partido, todo mês eu recebo uma determinada quantia para defender o fornecedor A, o fornecedor B, o fornecedor C. E eu gostaria que a gente imaginasse, por um minuto, essa amplitude de mercado que existe. Até porque o fornecedor, cada fornecedor, ele tem uma característica própria e uma legislação própria. Depois nós vamos ver isso ao final. Da onde surgiu? Eu estava até conversando com o Agostinho aqui ao começo, ele perguntou, mas o Código de Defesa do Consumidor, quem que teve a ideia aqui no Brasil? Na verdade, defesa do consumidor é uma coisa muito interessante. Aliás, relações de consumo é algo muito interessante, porque o direito penal, aliás, o direito, de uma maneira geral, é algo que carrega muito o traço cultural de uma nação. Então, o direito civil carrega os traços culturais de uma nação, as questões de família, de sucessões. O direito penal também, o que é crime aqui não é crime em outros países e vice-versa, né? Se uma moça não usar a burca no Afeganistão, ela vai ser apedrejada. Se ela usar a burca aqui no Brasil, ela será apedrejada também, né? Então, veja que é algo bastante cultural. Agora, a defesa do consumidor, eu diria que é o primeiro ramo do direito, que é o pan-direito, que em qualquer país do mundo ele vai guardar a mesma lógica, né? E isso também tem uma razão de ser. Vejam que houve uma resolução da ONU, as resoluções da ONU elas são aprovadas com 2/3 dos países membros. São 200 e poucos países membros. 2/3 desses países, na Assembleia Geral, que acontece de setembro a dezembro de todo ano, colocaram esse tema e fizeram uma resolução. Vejam que essa resolução da ONU, todos os temas que a gente possa ter no Código de Defesa dos Consumidores estão contemplados. Esses itens são da resolução da ONU. Eu não tirei eles do Código de Defesa do Consumidor, eu tirei eles desse documento internacional. Proteção dos consumidores frente aos riscos para a sua saúde e sua segurança. Quando nós falamos relação de consumo, primeira coisa que a gente pensa, bom, é proteção do meu dinheiro. Não é. O que vem em primeiro lugar é proteção da saúde do consumidor e proteção da segurança. E isto é algo extremamente difícil de ser feito. Se eu for advogar para um fornecedor, eu vou chamar a atenção dele para esse item, porque muitas vezes nem o fornecedor sabe as necessidades ou os regramentos que existem para que ele coloque aquele produto no mercado. Esses dias me perguntaram, uma pessoa me perguntou, eu tenho uma fábrica de gelo. Bom, tem uma coisa mais simples do mundo que fazer gelo, é água e energia elétrica, refrigera, congela, põe num saco e leva para alguém, né? Pois ele recebeu uma intimação do Conselho Regional de Química para ele explicar como é que ele faz o gelo, qual que é a composição da água que ele usa para fazer o gelo, porque tem regramento para isso.
E ele não pode fazer o gelo do jeito que ele quiser, ele tem que fazer o gelo de maneira a proteger a saúde dos consumidores. E a segurança? Bom, todo mundo que veio aqui hoje de carro usou um cinto de segurança, ou se andou de ônibus, o motorista estava de cinto de segurança. Vocês sabem por que nós usamos cinto de segurança? Porque um advogado, Ralph Nader, nos Estados Unidos, decidiu empreender uma luta para que os carros passassem a ter cinto de segurança, na década de 60. E a mesma coisa aconteceu com os airbags. Porque um advogado, veja que nós sempre estamos em tudo, né? Um advogado decidiu que todos deveriam ter direito à segurança. E não é só isso. Por exemplo, todo mundo já viu que tem alimentos que tem lá, contém glúten e não contém glúten. Há pessoas que têm a doença celíaca. O glúten é uma proteína, ela não pode absorver aquela proteína, porque senão ela vai danificando o trato intestinal e pode levar até a óbito, se isso continuar. Ah, mas uma torradinha não faz mal. Sim, mas todo dia, um pouco, você não sabe se tem, se não tem, você vai ter um problema de segurança, um problema de saúde. Então vejam que aqui eu tenho uma outra necessidade, nós vamos falar mais dela, que é a informação. Promoção e proteção dos interesses econômicos dos consumidores. Isso vem em segundo lugar. Tá? Existem muitas técnicas de marketing que são permitidas e que nós não notamos, estava até conversando antes da palestra. Este programa mesmo que eu uso, ele tem 3 faixas de preço. Ele tem a gratuita, você pode usar esse programa gratuitamente. Ele tem uma segunda faixa de preço, que te dá lá direito a uns 10 tipos de itens diferentes. Custa $5 por mês, $4,92, tem que pagar 12 meses adiantado. Ou você tem uma terceira faixa que te dá todos os itens possíveis, bem mais do que da segunda faixa, por $4,92 também. O que o consumidor faz? Ele compara. Não, mas espera aí. A faixa intermediária é $4,92, a faixa full é $4,92, vou comprar a faixa full. Mas o que ele fez? Ele já não está prestando atenção no gratuito, ele não está preocupado mais com o gratuito. Ele está vendo que tem uma vantagem de comprar o total, porque o intermediário é o mesmo preço. Então eu vou comprar o total, ele nem está ligando mais para o gratuito. Isso é permitido. Mas o consumidor ele tem que ser educado para isso. Ou quando vocês vão a alguma lanchonete, chega lá na hora de pagar, a atendente fala: o senhor quer um sorvete, o senhor quer por mais R$1 mais batata frita? Você está num momento decisivo da sua vida. Você está ali, tem uma fila enorme, você pensa, se eu sentir mais fome, eu sou um desses, né? Se eu sentir mais fome, eu vou ter que pegar essa fila tudo de novo, é só mais R$1? Aí eu quero sim, me dá a sobremesa, na verdade me dá 2 sobremesas, né? Nesse momento de pouco tempo, o consumidor tem que tomar uma decisão. A decisão, na imensa maioria das vezes, será positiva. Ele vai comprar. E são técnicas de marketing. Você já deve ter assistido um canal que tem na televisão, que vende as coisas. Às vezes aparece uma oferta lá, toca a sirene e tal, e aparece um cronômetro. Você tem 3 minutos para aproveitar a oferta. E começa lá, tem 50 itens para vender, 47, 32... O que o consumidor faz? Ele compra, eles estão estimulando a compra por impulso. Aliás, a imensa maioria das nossas compras são por impulso. Nós compramos basicamente para satisfazer não as nossas necessidades básicas, mas as nossas necessidades emocionais básicas. Por que eu vim de terno? O Dr. Rui hoje não veio de terno. Mas eu vim de terno, porque se eu não tivesse vindo de terno, talvez vocês achassem a minha palestra bem pior do que é. Provavelmente sim. Por que nós usamos terno no fórum? Porque é uma obrigação legal, né? Embora, às vezes, naquele verão escaldante, a gente peça, pelo amor de Deus, para dispensarem. Mas no escritório nós continuamos usando terno, porque o cliente tem que nos identificar como advogados e tem que identificar qualidade. E ele identifica qualidade com terno. Eu digo para os fornecedores, sua loja não está vendendo bem, aumente os preços. Que isso, tem que fazer uma liquidação? Não, aumenta. Se você tem um público e esse público está comprando menos, é porque eles estão identificando o seu produto pelo preço. Eles estão achando que o seu produto tem menos qualidade porque é mais barato. Aumenta o preço.
Normalmente nós não temos condição nenhuma de saber se uma roupa é boa ou é ruim. Nós sabemos, abre aspas aí, que ela é boa porque ela é cara. O nosso parâmetro de qualidade é preço. Eu até lembro daquele filme Jurassic Park, lembro que eles estão no Jeep, aí o moleque pega algum visor noturno, alguma coisa, eu posso usar isso. É pesado? Então larga que deve ser caro. Né? Então, esses são os nossos parâmetros de qualidade. Acesso dos consumidores a uma informação adequada, que nos permita, vou colocar aqui, nos permita fazer eleições bem fundadas, conforme os desejos e necessidades. Veja que a própria ONU já identificou. Nós compramos por desejo e nós compramos por necessidade. Um psicólogo americano chamado Abraham Maslow, ele identificou as faixas ser uma pirâmide de necessidades. E ele diz que nós só passamos para a faixa seguinte, nós só subimos na pirâmide das necessidades quando nós atendemos a primeira faixa. Então, a primeira é alimentação, moradia, vestimenta. A segunda, segurança. Eu vou comprar um seguro, vou comprar um plano de saúde. A terceira, necessidades de afeto. A quarta, necessidades de relacionamento social. E a última, necessidade de reconhecimento social. Eu garanto para vocês que uma caneta Bic escreve melhor que uma caneta Montblanc. Mas por que a pessoa compra uma Montblanc? Porque ela quer significar algo para alguém. Ela quer dizer para os demais, eu cheguei lá, olha, eu tenho uma Montblanc. Eu cheguei lá, eu sou bom. Se for no caso do advogado, às vezes, eu já vi isso, às vezes é até triste isso, né? Eu uso caneta normal, às vezes você ganha até uma caneta melhor e tal, mas eu uso a caneta, acho que eu estou com uma da UAB aqui até. Não, é da Unimed. Funciona otimamente bem e o que é melhor, né? Quando quebra, você não tem a menor dor na consciência, né? Se quebrar uma mão... Também, né? Esquece. Você esquece. Parou de chover, esquece. Então, vejam, às vezes você vai na audiência, o colega, eu acho isso triste, do lado de lá, ele faz questão, eu já vi gente mostrando chave do carro para mostrar que tinha um carro importado. Na hora eu tremi, falei, vou perder o processo. Esse cara é muito bom. Né? Ou mostra uma caneta de marca. Isso é natural do ser humano. A gente querer fazer isso é emocional. Mas nós temos que ter controle sobre isso. Mas a ONU já anotou que nós temos que ter informação para atender os nossos desejos ou as nossas necessidades. Eu proponho sempre o seguinte, imagine uma loja, a melhor loja de shopping que os senhores já foram, já viram, bonita, que tem aquele perfume que é feito para aquela loja, a identidade olfativa, né? Porque não é só identidade visual, tem identidade olfativa. Você entra na loja, uma loja cheirosa, o que você acha? Os produtos daqui são bons. O produto pode ser uma porcaria, mas o perfume da loja é bom, a loja é boa. A luz é bonita, já repararam, mulheres que compram muito joia, a joia é lindíssima dentro da loja. Tira da loja já não é tão legal. Por quê? Porque eles têm milhares de pontinhos de luz que dão um brilho todo especial para a joia. Então, você imagine a melhor loja que vocês já viram, com os atendentes mais educados que vocês já imaginaram, que eles não pressionam você a comprar e tampouco te esnobam. Porque tem loja que o atendente te esnoba. E tem loja que o atendente pressiona você a comprar. Essa não, essa é perfeita. E você olha nas prateleiras, todos os produtos, e a loja vai te dar uma garantia, todos os produtos são o melhor do melhor. A melhor qualidade, todos têm garantia, são produtos bonitos, novos, sofisticados, funcionam, não darão problema. E se der problema, eles trocam na hora para você. Não tem nada que mandar na assistência técnica. Só que tem um único porém nessa nossa loja. Todos os produtos já vêm embalados para presente, umas caixas de presente maravilhosas. Então você entra na loja, está cheio de prateleira, vitrine, tudo embalagem para presente, uma mais bonita que a outra, caixas maiores, caixas menores, tudo. E tem mais, a loja ainda garante para a gente que qualquer coisa que você comprar tem 20% de desconto no preço sobre o preço da mesma mercadoria em qualquer loja. Então, se o negócio custa R$1.000, nessa loja você vai pagar 800. E se você achar mais barato, eles te dão 10 vezes o valor do produto. Só que tem um problema.
você não sabe que produto que você vai comprar. Está embalado para presente. Então você entra na loja, eu quero aquele pacote é R$1.000. Você compra? Pode ser que você esteja comprando um segundo micro-ondas, ou você esteja comprando um relógio feminino e você tem que dar presente para o seu pai. Então vejam que é essencial, é essencialíssimo que o consumidor tenha informação. Eu não consigo escolher se eu não tiver informação. E o advogado do fornecedor tem que saber isso, do consumidor também, que há necessidade de informação. Sem informação, não há relação de consumo equilibrada. E não é só ter informação para o fornecedor, é dar a informação correta, adequada, contemporânea, fidedigna para o consumidor, só que documentar que ele deu essa informação, porque depois vem essa reclamar, isso eu não sabia, né? Educação do consumidor, a gente tem que ser educado para consumir, possibilidade de compensação efetiva do consumidor, que está na moda, né? Ações de danos morais, tudo é dano moral hoje, né? Às vezes eu fico nervoso, né? Eu até brinco, é o dano moral, eu tenho dano moral, eu quero dano moral. O senhor quer dano moral? Então chega aqui que eu vou dar um tapa no senhor. O senhor quer indenização por danos morais. Dano moral o senhor não quer, né? Porque se o senhor quiser, a gente dá um... né? A gente xinga também, não tem problema. Eu quero indenização por danos morais. E toda pessoa hoje não fala, ele não falou boa tarde para mim, doutor, eu quero dano moral. Às vezes o cliente chega no seu escritório com uma cartinha da Serasa. Doutor, estou na Serasa. Né? Ele chega todo choroso. Estou na Serasa, quanto é que vai ser? Né? Então, as pessoas hoje, nós vivemos um mundo de litigiosidade, todo mundo quer brigar, todo mundo quer tirar uma vantagemzinha, não é assim, calma. Você foi inscrito indevidamente na Serasa, muito bem, isso te causou um constrangimento efetivo, ótimo, vamos ingressar com a ação, mas não fazer disso, tem gente que está vivendo disso. Tem gente que tudo processa por dano moral e depois nós vamos ver, ou tudo processa o fornecedor, depois nós vamos ver por que isso daí, né? Liberdade de constituir grupos ou organizações, isso é o que mais tem. Uma coisa que a ordem toma muito cuidado é grupos ou organizações que, na verdade, são grupos ou organizações fictícias que foram feitas só para captar clientela. E isso é fortemente coibido pela ordem. É que o universo de advogados é verdadeiramente imenso, né? Mas sites que fazem esse tipo de captação... Eu me lembro que eu participei de uma que tinha lá... na porta do advogado, eles criaram lá Associação de Defesa do Consumidor, não sei do que, consultas grátis. Foi representado na ordem, né? Mandamos arrancar o cartaz, né? O outro, esse daí eu não vou, é evidente que a gente não fala nomes, mas já teve gente que montou delegacia do consumidor. O advogado montou uma delegacia do consumidor. Então, veja, nós temos que diferenciar o que é associação legítima, que tem umas vantagens legais, né, inclusive a respeito de custas e tudo mais, está lá ao final do código, do que é mera captação de clientela, coisa que nós, como advogados, temos obrigação de, se notarmos, falar para a ordem, comunicar para a ordem, eu tenho medo, não tem problema, pode fazer a comunicação, que nós vamos preservar a identidade e vamos tomar providências. Bom, bases constitucionais. Eu diria o seguinte, vocês podem revirar a Constituição, vocês não vão achar nenhum dispositivo mandando fazer um Código Civil na Constituição. Mas o Código de Defesa do Consumidor tinha um dispositivo, que era o artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Mas vejam que a relação de consumo ela é tutelada constitucionalmente mais de uma vez. No artigo 5º, inciso 32º, como direito e garantia fundamental. No artigo 24, inciso 8º, em termos de fixar a competência legislativa, que a competência do município, por exemplo, para fazer legislação de consumo é residual, a competência é federal e estadual. Para garantir o direito à informação tributária, no artigo 150, parágrafo 5º, e para reconhecer que a defesa do consumidor é um princípio constitucional, isso no artigo 170, inciso 5º. Então, relações de consumo não é só uma leizinha esparsa que tem lá,
de qualquer maneira e todo mundo sabe fazer direito do consumidor. Não é assim. As causas são complexas, as teses, a jurisprudência, a doutrina traz bastante complexidade para isso e demanda estudo. E por que eu estou dizendo isso? Porque se vocês quiserem vender o peixe de vocês para um cliente, olha, eu posso te dar uma assessoria em direito do consumidor, não, mas qualquer advogado faz. Não, não é qualquer advogado que faz. Bem feito, não. Bem feito, não. Tem que estar atento. Como é que eu estabeleço uma relação de consumo? Bom, a qualificação mútua das partes quanto à relação de consumo. Não existe consumidor sem fornecedor. Eu fazia uma pergunta capciosa nas provas da graduação do direito, que era o seguinte. A pessoa fazia um bolo e vendia o bolo para o vizinho. O vizinho comia o bolo, passava mal e queria entrar, com base no Código de Defesa do Consumidor, contra aquele que lhe vendeu o bolo. Como isso não seria uma relação de consumo? Aí todo mundo falava, ele comeu o bolo, ele deu o bolo, mas não deu, ele vendeu o bolo. Ninguém se lembrava de uma coisa, que quem fez o bolo tem que fazer aquilo com habitualidade e com intuito de lucro para ser considerado fornecedor. Se ele não é fornecedor, porque eu posso, eventualmente, fiz um bolo para receber a família falou que não vai vir naquele dia, o que eu vou fazer com o bolo? Eu não vou comer porque eu estou de regime. Vocês notaram que eu estou de regime. Né? Então eu vou vender para o meu vizinho, não vou perder o dinheiro do bolo. Ele não é fornecedor. Portanto, o vizinho não é consumidor. Então veja que, para que haja um consumidor, antes nós temos que ter um fornecedor. Alguém que habitualmente se coloque no mercado de consumo e que tenha intuito de lucro. Por que eu digo intuito? Porque ele não precisa ter lucro, ele pode ser um péssimo fornecedor e não conseguir ganhar um centavo, mas ele continua sendo fornecedor. E o código ele não traz um conceito só de consumidor, ele traz 4 conceitos de consumidor. Então nós temos o conceito do artigo 2º no caput, o conceito do parágrafo único do artigo 2º, que este é um consumidor equiparado, o conceito do consumidor do artigo 17 e o conceito do artigo 29. Então, este é o consumidor propriamente dito. Estes outros 3 são equiparados, ou seja, eles não são consumidores propriamente ditos, mas são consumidores equiparados, ou que no direito americano se chama de bystander. Ele é equiparado ao consumidor, ele não é consumidor. Ele é colocado pela legislação sobre a mesma tutela que o consumidor, embora ele não possa ser necessariamente um consumidor considerado individualmente. Por quê? Porque este daqui é uma coletividade, esta daqui é outra coletividade, e este daqui é o terceiro que é atingido por uma relação de consumo. Então, só para lembrar, o caput, este é o consumidor propriamente dito. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica, isso é importante, pessoa jurídica, não é... Toda pessoa jurídica pode ser consumidora, mas não a todo momento, depende da situação. Que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final. Então, muitas vezes o cliente, empresa, quer dizer, mas eu vendo roupa, por exemplo, e eu compro a roupa veio com problema, eu quero me valer do Código de Defesa do Consumidor. Não, não pode. Por que eu não posso? Porque você não é o destinatário final. Você está mantendo aquele produto no ciclo de produção e distribuição. Você comprou, revendeu, você não é destinatário final. Você tem que consumir a coisa, você tem que ser o destinatário final, o ponto final da linha. Senão você não é consumidor. No artigo 2º, parágrafo único, equipara-se a consumidor, por isso que eu dizia que é equiparado, equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Então, por exemplo, todas as pessoas que contrataram com determinado banco que tinha em seu contrato uma cláusula abusiva. Quem são? Não sei, não dá para determinar quem são. Mas eu posso mover uma ação para tutelar todas as pessoas que efetivamente, ou seja, hajam intervindo, efetivamente contrataram com aquele banco? Sim. Quem é
protegido de forma direta pela minha ação. Aquela coletividade de pessoas que efetivamente contrataram com o banco, tendo uma cláusula abusiva naquele contrato. Então veja que é uma coletividade, eu não preciso saber quem são, mas são pessoas que efetivamente mantiveram uma relação de consumo com aquele banco. O terceiro conceito, que é um conceito mais próximo de nós, né? Para efeitos desta sessão, e qual sessão é essa? A sessão do fato do produto, do fato do serviço, o dano de consumo. Equipara seus consumidores todas as vítimas do evento. Então, um exemplo clássico, eu gosto de dar, é o liquidificador. Você compra um liquidificador, não é você que vai usar, vai ser a sua secretária do lar que vai usar o liquidificador, você contrata ela, pode ser diarista, pode ser empregada, tanto faz. Você contrata ela para usar o liquidificador e ela achou bonito o aparelho e ela decide dar uma olhada como é que ele funciona quando é ligado. Ela falou, não, eu vou olhar. O liquidificador da marca Ninja, inclusive, né? E quando ela liga, aquela hélice sai que nem uma shuriken, que são aquelas estrelas ninja, né? Sai, aquela estrela ninja sai, mas nada grave, crava na testa da moça, né? Nada que um pé de cabra não consiga arrancar do osso craniano dela. Veja, ela não comprou o liquidificador, mas ela se equipara à consumidora, ela tem todos os direitos de consumidora para efeitos de tutela. E qual que é o mais interessante direito que o código pode dar para ela? Responsabilidade objetiva daquele fornecedor. E se a hélice sai e não pega nela? Nada, ela não está participando de nada. Cravou na porta da geladeira, estragou minha geladeira. Bom, então eu que comprei, posso promover ação, eu sou consumidor, propriamente dito, estou lá no caput do artigo 2º. Né? E, por último, para fins deste capítulo, é o capítulo que fala das relações comerciais, né? Equipara seus consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Qual que é a diferença do 29 para o parágrafo único do artigo 2º? Esse daqui eu não preciso ter contratado com um banco para ser protegido pela ação. As pessoas que não contrataram com o banco, mas que potencialmente poderiam vir a contratar, estão protegidas. Sejam elas determináveis ou não determináveis. Né? Isso, estou dizendo, é um caso concreto. No Rio de Janeiro, o Ministério Público entrou com uma ação para apagar, para declarar nula uma cláusula de um contrato bancário. Quem ele estava tutelando? Bom, ele estava tutelando quem tinha assinado, parágrafo único do artigo 2º, e quem não tinha assinado, mas que não dá para saber quem é. Eu não sei quem que vai passar na porta do banco, entrar e assinar o tal do contrato. Então, artigo 29. E havia multa para cada contrato assinado após a sentença, R$10.000 de multa para o banco. Bom, não precisa nem dizer que eles apagaram a cláusula correndo. Aliás, tem uma coisa curiosa sobre cláusulas. Ninguém lê cláusula, né? E eu vou dizer mais. Todo mundo aqui usa computador. Se não usa computador, usa celular. Alguém já leu as cláusulas contratuais que tem quando você está baixando um programa no seu computador? É tão interessante isso, 2 casos. Nos Estados Unidos, uma empresa colocou um prêmio de $5.000 para quem lesse a cláusula que estava escrito. Você que leu esta cláusula, reclame nosso telefone tal, que nós lhe pagaremos $5.000. Passaram 8 meses até que alguém reclamasse o prêmio. E o programa baixando aos milhares, ninguém lia aquilo lá. Um outro, mais interessante, esse nunca ninguém reclamou. Numa das cláusulas dizia o seguinte, você, ao clicar nesse contrato, que é o chamado click wrap, né, o contrato que se aperfeiçoa com um clique de mouse, você está vendendo sua alma ao diabo por toda a eternidade, tal. Nunca ninguém reclamou. Ninguém leu aquilo, e se leu não deu importância. Porque as pessoas não leem. O que a gente faz? Sim, instalar um vírus, sim, né? Instalar aquela barra ESC que fica amolando, sim, vamos, instala tudo, né? Deletar todo o seu programa de computador, seus arquivos de advogado, sim, instala, né? Ninguém lê, nós não lemos. Só uma nota, já ouviram falar de shrink wrap? Você compra um programa que vem numa caixinha, você rasgou o plástico, você aceitou todos os termos contratuais daquele programa. Se você não rasgar, você não aceita, mas você também não pega o programa lá dentro.
né? Então, o contrato que você assina, um com clique de mouse, o outro rasgando o plástico e assim por diante, né? Acho que isso precisa ser melhor regulamentado no Brasil. Precisávamos... dá para usar o código, mas dava para melhorar, né? E o fornecedor? Bom, fornecedor, toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados. Esses dias eu estava num churrasco e encontrei com esse aluno. Ô, professor, tudo bem? Tudo bem e tal. Lembrei do nome dele. Nossa, o senhor lembrou do meu nome? Fazia 10 anos que eu tinha dado aula para ele. Falei, mas é claro que eu lembrei do seu nome. Ah, o senhor perguntou para alguém aqui no churrasco? Não, eu lembrei do seu nome e lembrei mais. O senhor, numa prova, aí ele começou a dar risada. O senhor, numa prova, o senhor contaminou todos os seus vizinhos com uma cola, a cola mais divertida e mais absurda que eu já vi na minha vida. Eu perguntei, cite 2 entes despersonalizados, que é massa falida, espólio, né? Condomínio, são entes personalizados. Ele não tem personalidade jurídica, mas pode ser fornecedor. E o senhor colocou na resposta, e pasmem, 8 colegas ao redor dele colaram aquela resposta, Coca-Cola. Como é que eu vou esquecer de uma pessoa dessas? Né? Ele dava risada, né? Porque eu levo na brincadeira, eu dei 0, falei, não colhem. Né? Então, vejo, todos que fizerem produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Todos esses são fornecedores. Esses dias saiu uma lista aí, vou omitir, de um determinado jornal, dizendo, olha, X direitos que os consumidores acham que têm, mas que não têm. 11 direitos que os consumidores acham que têm e não têm. Um deles, se mal não me lembro, era o 6º, dizia o seguinte, você só tem direito a reclamar com base no código se o fornecedor for pessoa jurídica. Aí, pelo amor de Deus, não, está errado, não tem discussão, está errado. Entendeu? Não tem, está errado. Eu participava dando entrevistas ao vivo, de vez em quando, num canal de TV, que é a TV Aparecida, e tem uma audiência bastante razoável, e entrava ao vivo no telejornal da noite. De vez em quando me chamavam lá algum tema de consumidor. Aí tinha uma reportagem antes, que eles gravavam. Então eu sentava numa cadeira, sentava a jornalista na outra, que era a Lilian de Paula, e passava a reportagem e entrava a gente ao vivo, ela fazia umas perguntas e eu tinha que responder ao vivo. Aí a mocinha gravou uma reportagem que o supermercado, ele é responsável pelo seu veículo, quando você estaciona dentro do estacionamento do supermercado. Mas se tiver um cartaz dizendo que eles não se responsabilizam, nada feito, não tem responsabilidade. Né? Aí corta, a Lilian de Paula vira para mim, é isso mesmo, professor? Não é isso mesmo. Não é. E o que eu ia fazer? Né? Na hora eu podia mentir descaradamente, enganar, sei lá, eu fiquei imaginando 500 mil pessoas enganadas por mim, dizendo que não tem responsabilidade. Não, vou falar a verdade, né? Eu prefiro uma pessoa, a jornalista, que vai passar um pouquinho de vergonha, mas sinto muito. Né? Se tivesse perguntado antes. Então, relação de consumo. Tem que ter um consumidor, tem que ter um fornecedor e tem que ter um produto ou serviço que eles objetivem. Um objetiva consumir, outro objetiva fornecer. Porque se não tivesse produto ou serviço e houver uma relação aqui entre fornecedor e consumidor, só pode ser uma coisa. Namoro. Né? Não pode ser outra coisa. Né? Porque se eles não têm objetivo de produto ou serviço, só pode ser namoro. Porque se tiver objetivo de serviço, poderia ser uma outra coisa. Relação empregatícia. Mas se não tiver, né? Então eu tenho que ter os 3 elementos. Alguém querendo fornecer, alguém querendo consumir e um produto ou serviço. Né? E o que nós estamos buscando? Bom, nós buscamos equilíbrio. O código preconiza esse equilíbrio. Por que o código preconiza esse equilíbrio? Porque antes do código, até hoje, depois do código, mas na verdade antes nós tínhamos uma legislação muito esparsa. Havia algumas leis que tratavam de relações de consumo, até sem saber que tratavam de relações de consumo, como a lei delegada número 4, por exemplo. Então, o que nós tínhamos? Imagine uma mesa cuja uma das pernas esteja mais curta que as outras. Então você não consegue fazer nada na mesa, está desequilibrado. Ou uma cadeira, né? É incômodo você sentar numa cadeira, você sabe até que é técnica de interrogatório, né?
Você coloca o réu sentado numa cadeira que tem uma perna mais curta, ele nunca está, ele sempre está ali, ele está incomodado com aquilo, facilita até interrogar, é um negócio que incomoda qualquer um. Então, imaginem isso levado à enésima potência, que é nas relações de consumo, milhões de relações de consumo. Vou até abrir um parênteses aqui. Vou falar uma coisa que, a princípio, parece uma impropriedade. Nós temos 22 milhões de processos na Justiça Paulista. E eu vou dizer uma coisa, é pouco. É pouco. É muito em números, mas proporcionalmente é pouco. Quantos negócios de consumo cada um de vocês faz por dia? 5, 6, 10? Porque você pegou um ônibus, é uma relação de consumo. Desceu do ônibus, você pegou o metrô, é outra relação de consumo. Você tomou um café ali na relação de consumo. Os senhores tiveram que comprar um pacote de leite em pó para trazer. É uma relação de consumo. É o dia inteiro. Você pegou o telefone e ligou, relação de consumo. Então, nós temos milhões e dá um problema. Não passa um dia sem que a gente tenha um desprazer na relação de consumo. É que a gente tolera, a gente resolve de outro jeito, ou não é verdade? Você pegou o celular, está ligando para alguém, caiu. Isso é uma deficiência do serviço. Caiu a ligação, é uma deficiência, mas você pega e liga de novo. Em tese, até você poderia ajuizar, é que é muito pequeno para ajuizar, mas, em tese, o seu direito foi violado, em tese, você poderia ajuizar, que não é prático. Então, vejo que, desse ponto de vista, proporcionalmente aos milhões de negócios, nós somos 40 milhões de paulistas, cada um fazendo miseravelmente 5 negócios de relação de consumo por dia, são 200 milhões de negócios por dia, dando problema. Evidente, né? Quem não tem problema com internet, TV a cabo e uma outra série de coisas, correios, né? Qualquer coisa. Eu tenho um amigo que recebeu a carta do correio rasgada no meio. Já recebeu a carta rasgada ao meio, né? Então, vejam, tem até pouco processo, porque nós conseguimos nos compor. O problema é que está deixando de ser pouco. Em números fechados é muito, é excessivo. 22 milhões é muito. Evidente que 60% disso é poder público, litigando, às vezes até como fornecedor. Fornecedor de água, fornecedor de energia elétrica, porque é o poder público ou suas concessionárias, né? Agora, ontem me contaram vocês viram a única cidade que não tem taxista no Brasil? Uberlândia, né? A busca do equilíbrio nas relações de consumo. Então, vejam que interessante, o código chama-se, o apelido dele, Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que ele deveria se chamar Código das Relações de Consumo. Mas isso é bastante comum nos estatutos. O código nada mais é que um estatuto. Ele não é necessariamente um código, ele é um estatuto. Os códigos, eles tinham essa neutralidade, como era o Código Civil de 1916, aquela neutralidade, esta é a lei para todos e acabou, não reconheço diferença entre vocês. Os estatutos vieram reconhecendo diferenças pela nossa posição numa determinada relação. Então, veja que nós temos Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto do Torcedor, né? Ao passo que outras leis já são mais impessoais. Lei das Locações Prediais Urbanas. Não é Estatuto do Inquilino, quase que chamaram Estatuto do Inquilino. A 8.245, que veio substituir a 6.049 de 79. O Estatuto da Terra, podia ser Estatuto do Agricultor. Não, Estatuto da Terra. Consolidação das leis do trabalho, não é consolidação das leis do trabalhador. Então, veja que o Código, quando ele toma esse nome, Código de Defesa do Consumidor, né, ele faz o quê? Ele acentua esse viés de proteção ao consumidor, acentua uma tendência de leitura extremamente pró-consumidor do Código, quando, na verdade, muitos institutos de normas procuram a relação de equilíbrio. Veja, eu vou consertar, então, aquela perna da mesa que é mais curta. Ela é mais curta 2 centímetros que as demais. Eu coloco um calço de 5 centímetros nela. O que acontece? Continua desequilibrado. Fica torta. Ela não vai mais bambear, mas fica torta. Não serve também. Não dá para comer na mesa. Você vai comer, o prato vai lá para o vidro. Tem que sentar na ponta, né? Se você quiser comer de todo mundo, você senta lá na ponta. Os pratos vão descendo. Não dá certo. Então, o que nós precisamos?
uma leitura do Código de Defesa do Consumidor que seja equilibrada, que não seja alterada, né? Então, por que eu preciso desse equilíbrio? Segurança jurídica, redução de custos. Hoje, quando o cliente pergunta para você, doutor, eu vou ganhar esse processo? O que os senhores dizem? Não sei, é provável, né? Você faz um juízo de probabilidade. Às vezes o cliente ele quer que você dê um número. Olha, eu fiz aqui uns cálculos, está dando 89,27% de chance do senhor ganhar o processo. Mais ou menos. É? Ou faz que nem um juiz numa audiência de conciliação. Essa daí foi ótima. Eu fui para uma audiência de conciliação, o juiz virou para a outra parte. Se fosse comigo, eu tinha desmaiado, né? Virou para outra parte, não. Sim, vou falar, mais ou menos a chance do senhor ganhar o processo é 0%. Né? Incentivou, você vê que incentivou de um jeito delicado o acordo, né? Então, vejam, segurança, mas às vezes tem que fazer isso mesmo, porque às vezes entra cada processo que eu vou lhe contar, viu? Segurança jurídica, redução de custos, porque eu tenho que ter previsibilidade jurídica. Consequentemente, isso reduz os preços para o consumidor. Não tem milagre. As pessoas acham que tem milagre, não, eu vou condenar o fornecedor tal, a pagar dano moral, a pagar indenização, a pagar isso, aquilo. Tá, tem que condenar, mas não pode condenar sempre ou muito, principalmente na carga de indenização de danos morais, os chamados danos morais, que às vezes você tem que colocar um I na frente, né? Os danos imorais. Não tem milagre. Isso vai sair do bolso do fornecedor? Não. Isso, em última instância, vai sair do bolso do próprio consumidor, dos demais. Não tem milagre. Ou a empresa quebra e fica um montão de gente desempregada e o Estado não recolhe tributos, ou ele repassa o custo para os demais consumidores que virão depois. Então, tem que indenizar? Sim. Tem que ter controle sobre os produtos e serviços? Sim. Tem que ser rígido? Sim. Tem que condenar? Sim. Quando? E na medida exata, o que é um trabalho bastante difícil, concordo, mas nós temos que nos esforçar para isso, porque não tem almoço grátis. Não adianta. Ah, tirei do fornecedor. Não tirou nada. Ele vai repassar isso daí. Vocês sabem que os supermercados têm um custo de 2% em cima das mercadorias para cobrir furtos de mercadoria. Nós pagamos pelo pessoal que furta. Às vezes você vê alguém furtando, não vou dar bola. Se a nossa sociedade fosse culturalmente diferente, você daria a bola, porque você lembraria que está te custando mais 2%. Que é a quebra. Que é a quebra do... Ou gente que vai, eu já vi gente que estoura ovo de Páscoa, um por um, sistematicamente, vai lá quebrando, um por um. Né? Come dentro do supermercado. Eu já vi vídeos na internet de coisas piores. Ajuizamento de uma ação pelo consumidor, por que as ações de consumidor estão aumentando? Porque o ajuizamento de uma ação pelo consumidor implica em pouco ou nenhum risco financeiro para ele. Pouco ou nenhum risco financeiro. Digo mais, risco moral, zero também. Porque se ele perder a ação, o que vai acontecer? Nada. Já para o fornecedor, a ação, mesmo que improcedente, custou dinheiro. Custou dinheiro, não tem jeito. Mesmo que ele tenha mandado um advogado que não é do jurídico dele, um correspondente que ele contratou num preço aviltante e tal, mas custou dinheiro, 100, 200, 300 reais, não tem jeito, custa dinheiro. Ele tem que movimentar a máquina dele. E moralmente custa dinheiro, porque uma ação contra o consumidor, contra o fornecedor, moralmente derruba a empresa. Uma empresa com muitas ações, mesmo que improcedentes, vai ter um dano à sua imagem. A pessoa não vai lá. E hoje nós temos ferramentas piores do que isso. Reclame Aqui. Eu não contrato com fornecedores sem dar uma consultada no Reclame Aqui. Tem até o aplicativo no celular. Não, esse daqui está cheio de reclamação, não vou contratar com ele, não. Ou coisas piores. Não sei se vocês viram um vídeo que foi gravado há uns anos atrás de um consumidor reclamando da Brastemp e fez um vídeo que causou um certo rebuliço na internet. Né? Vejam. A ação contra o fornecedor sempre implica num custo financeiro e não tem jeito. Ele tem que repassar o custo aos seus consumidores. O custo, ou ele quebra. Não tem milagre. Né? Vamos falar vamos ver algumas interpretações do Código de Defesa do Consumidor pela visão do fornecedor, até para desmistificar um pouco daquilo que a gente diz. O Código de Defesa do Consumidor, muitos clientes me falam, não tem um Código de Defesa do Fornecedor? Ele se acha injustiçado com aquilo. Tem uma lei paulista que determina que todo estabelecimento comercial tem um Código de Defesa do Consumidor.
Esses dias eu fiz um serviço interessante para um cliente. Vocês podem fazer também. Ele falou, vê aí que placa que eu preciso colocar aqui. Ele tinha reformado o estabelecimento, muito bonito e tal, muito sofisticado. O que eu tenho que pôr? Eu falei, olha, você vai ter que montar um mural. Porque tem placa de que não pode entrar de capacete, tem placa que não pode fumar, e todas elas têm um desenho próprio na legislação. Tem placa, aqui temos o Código de Defesa do Consumidor, se for um restaurante, visite nossa cozinha, mas você tem que fazer um mural de placas. A placa de sinalização do deficiente, tem e aquele aviso do elevador, aquilo eu acho fantástico, né? Verifique se o elevador encontra-se parado neste andar antes de entrar. Né? Se o cara é distraído a ponto de entrar num fosso de elevador, você acha que ele vai ser atento para ler uma plaquinha? Eu tenho minhas dúvidas, né? Seja higiênico, né? Não seja porco, lave as mãos antes de consumir alimentos, tal. Veja, uma tutela. Às vezes eu acho que eles não têm o que fazer, né? É uma tutela assim insana. Aí você vê, e gasta-se uma fortuna em placas, porque tem dimensão, né? Tem que fazer um determinado material e tudo mais. Mas vamos interpretar um pouco essas normas pela visão do fornecedor. Bom, alguns princípios que o Código traz, o Código no artigo 4º, ele traz vários princípios. O primeiro está no caput. Ele fala os seguintes princípios, mas já tem o da transparência que está no caput, né? Meio... Aí me pergunto se tem que arrumar o código, tem um montão de coisa para arrumar, né? Ele fala os seguintes princípios. Olha, a partir dali está cheio de advogado, mas esqueceu que aqui também tem um, né? Então tem... eu destacaria 3. Primeiro, transparência, informação, boa-fé. Às vezes o consumidor não é transparente, o consumidor não passa informação, porque informação é uma via de mão dupla, e o consumidor não age de boa-fé. Vou dar só um exemplo. A declaração de saúde que o consumidor tem que preencher quando ele faz adesão a um plano de saúde. Ele sabe que ele tem uma doença pré-existente. Só que doença pré-existente para a lei não é só a doença que o consumidor tem antes de assinar o contrato, é a doença que ele tem antes de assinar o contrato e sabe que tem. Se eu não provar que ele sabia que tem, não é doença pré-existente. Olhem o nível da proteção. Muito bem. O consumidor consulta no médico, paga particular, descobre que tem uma doença, que vai mais dia, menos dia, dá um custo, corre, preenche a declaração de saúde, não é transparente, não dá informação para o fornecedor e não age de boa-fé. E vai ficar com um plano de saúde. Então, vejam que essa leitura é uma via de mão dupla. Se o plano de saúde conseguir provar que ele sabia da doença, aí ele é excluído do plano. Mas olha, qual é o risco do consumidor ser excluído do plano? Qual é o risco do fornecedor ter que pagar uma internação que pode ser 100, 200, 300, 500 mil reais? Qual é o risco do consumidor? Muito baixo, para não dizer nenhum. Então, esse tipo de situação que nós precisamos começar a imaginar, o legislador precisa começar a imaginar como corrigir. Até porque existe a inversão do ônus da prova, né? Sim, vamos falar dela aqui. Não é? Sim. Existe até que milita contra o fornecedor. Sim. Quando o juiz declara, né? Quando o juiz declara, mas nós vamos falar um pouquinho disso também. Então, veja, esses princípios devem reger não vale tudo. Às vezes parece que você está numa luta de vale tudo para o consumidor, não vale nada para o fornecedor. E aí o fornecedor reclama com razão, reclama para você, advogado, mas você tem que explicar tecnicamente tudo aquilo, né? O que é difícil, porque você passa 5 anos numa faculdade e você tem que explicar aquilo em 2 minutos para o seu cliente. O que nós temos que procurar? Uma relação realmente equilibrada e justa. Não estou dizendo para proteger menos o consumidor. Estou dizendo para a gente criar meios de coibir abusos que às vezes são praticados no mercado de consumo. Então, vamos fazer uma leitura um pouquinho mais equilibrada do código. O doutor Rui falou do ônus da prova. Como eu sabia que ele ia perguntar disso, eu fiz o slide para ele. Então, veja. Primeiro, a inversão do ônus da prova não é automática. Eu estou cansado de ver petição inicial que diz lá, não fala nada de prova, não fala nada de inversão. Chega lá nos pedidos, requer a inversão do ônus da prova. Ponto. Alguns já mais didáticos requerem a inversão do ônus da prova, vírgula, nos termos do artigo 6º, inciso 8º. Ponto. Não serve. Eu não deferiria. Eu não deferiria. Isso daí. Não arriscaria fazer no pedido.
Acho que o consumidor tem que explicar por que ele quer, quais são os fundamentos jurídicos para ele pretender a inversão. Veja, são direitos básicos do consumidor. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação e, aqui na lei diz ou, eu ponho uma interrogação, quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Então veja o que diz, quando for verossímil a alegação ou quando for hipossuficiente. Eu sou tecnicamente hipossuficiente em termos de medicina. Ok? Muito bem. Aí eu entro com uma ação dizendo, doutor, é o seguinte, eu fui fazer uma cirurgia e o médico trocou o meu coração. Ele pôs um coração de outra pessoa, doente, em mim, porque o meu era bom, ele vendeu para outra pessoa. Eu quero uma indenização. Vai ter que dar inversão, não vai? A minha alegação é verossímil? Não é minimamente verossímil. Mas eu sou hipossuficiente. Ah, então inverte. O médico prova que você não trocou o coração dele. Vocês concordam? Eu não concordo. Então, para mim, é claro que vocês vão achar a doutrina dizendo, não, é ou. Eu digo, tem que ser e, não é possível. Se não for verossímil, por que eu vou inverter o ônus da prova? É um absurdo o que ele está dizendo. Eu não posso inverter. Outro assunto. Ele entra com uma ação calcada um erro médico, que eu já vi, cansei de ver. Ele entra com uma ação dizendo, olha, houve erro médico, é verossímil a alegação dele. Aí ele pega e junta um montão de documento médico, atestado, laudo. Ele é hipossuficiente para fazer a prova? Não. Por que eu vou inverter? Ele já até fez a prova. Ele já até trouxe o documento, ele já até demonstrou. Ele é hipossuficiente para pedir uma perícia? Não. Por que eu vou inverter? Então, para mim, por essa razão, eu acho que tem que caminhar junto. Aqui teria que ser e. É claro que nós temos ainda o critério do juiz, vamos voltar aqui, o critério do juiz e as regras ordinárias de experiência. Isto daqui é o que salva, porque o juiz com bom senso vai falar, não, mas peraí, trocaram o seu coração, não vou acreditar num negócio desses, né? Mas, tecnicamente, se eu seguir a lei ao pé da letra, é uma coisa ou outra é o suficiente para inverter o ônus da prova. E tem outra, todo mundo já ouviu falar de prova diabólica, né? Fazer prova negativa de alguma coisa, às vezes, é absolutamente impossível, né? Como é que eu provo para minha mulher que eu não estou num restaurante agora com uma outra moça? Eu não consigo fazer prova negativa disso. Eu tenho que fazer prova positiva que eu estou aqui. Mas a negativa eu não consigo fazer. Vejam como isso às vezes é difícil, né? Você fazer a prova negativa. Às vezes não é só difícil, é absolutamente impossível, né? Embora a grande parte da doutrina entenda que os requisitos verossimilhança e hipossuficiência sejam alternativos, outra entende que são cumulativos, como eu entendo, né? Então, quando falamos em verossimilhança, devemos imaginar não uma simples possibilidade, mas uma probabilidade com maior grau. A gente sempre fala, isso é possível. É possível eu sair correndo agora daqui e ir lá no viaduto do chá e dar uns tapas em alguém? É possível. Mas é possível ficar aqui e continuar a palestra até o final? As duas coisas são possíveis, concorda comigo? Mas vejam que uma é muito mais possível do que a outra. Eu praticamente descartaria a primeira hipótese, né? Então, não é porque as duas coisas sejam possíveis que elas estão no mesmo grau. Eu tenho que ver qual que está num grau maior de probabilidade. Porque nós temos essa mania de achar que se é possível, então ele está no mesmo grau que as outras coisas possíveis. E não estão. Isso não é lógico. Há graus de probabilidade. E isso tem que ser argumentado na defesa. Doutor, até é possível, mas qual a probabilidade disso ter ocorrido? Né? É possível eu ter ido para uma cirurgia e terem trocado meu coração? Tecnicamente, sim, mas qual o grau de probabilidade? Quantas vezes a gente já viu isso no noticiário? Zero. Né?
Jurisprudência. A verossimilhança deve ser constatada nas alegações do consumidor, analisada sobre as regras de experiência e confrontada com os argumentos contrários do fornecedor, para ser capaz de ensejar a inversão, e deve restringir-se à ideia do provável. De seu turno, a hipossuficiência há de ser técnica, porquanto a hipossuficiência econômica permite a realização da prova sob o palio da gratuidade da justiça. Portanto, não basta tão somente a existência de relação de consumo. Deve haver junto com ela a verossimilhança e a hipossuficiência para a produção da prova. Isso é um julgado de 2012 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, acho que não estou... Aliás, eu secundo a opinião de gente mais importante do que eu. Tem que ser e, não dá para ser ou, simplesmente ou, embora haja vozes contrárias, né? E a prova mínima também. Muitas vezes se entra com a ação indenizatória, olha, aconteceu isso e eu quero indenização. Calma, tem que ter prova mínima. Qual a prova mínima? Primeiro, provar que houve o dano. Ah, vai inverter o ônus da prova. Não. Eu fui atendido no hospital e eu saí com uma sequela. Muito bem. Prova mínima, que o senhor tem a sequela. Isso ele tem que provar, ele não pode inverter. Não, o hospital prova que eu não tenho a sequela. Não, você tem que provar que você tem a sequela. Se te incomoda, é algo facilmente comprovável. Concorda comigo? Segundo, que há um nexo de causalidade. Que você esteve no nosocômio, no hospital naquele momento, naquele dia, e que esse dano é consentâneo, é lógico, pelo menos provável que tenha decorrido daquela intervenção naquele momento. Não, olha, eu tenho aqui um problema no meu braço, aí você vai verificar, mas esse corte aqui está cicatrizado, tem uma cicatriz muito bem formada. E o senhor esteve internado a semana passada no hospital. Não, mas foi lá que me ocasionaram o dano. Não é, vejam que eu tenho que fazer a prova mínima do dano, fiz, está aqui a cicatriz, mas o nexo causal. Não tem... foi o hospital, não tem lógica nisso. Então, nós temos que nos bater, se você vai advogar para o fornecedor, bater pela lógica, né? Artigo 12. Todo mundo sabe o que é responsabilidade objetiva ou responsabilidade sem culpa. Eu não tenho que provar hoje, numa ação por fato do produto, só lembrando, o que é fato do produto? Eu tenho um produto e dele decorreu um dano. Por exemplo, eu comprei um carro, estou andando com o carro na rua, de repente para o trânsito, eu piso no freio, o freio não funciona, eu bato o carro e me machuco. Isso é fato do produto. Eu tenho um carro, estou andando com ele na rua, piso no freio, o freio não funciona, mas não tem ninguém na minha frente, eu continuo andando. O que é isso? Vício do produto. O vício não exterioriza dano. O fato é a exteriorização de um vício, é a exteriorização de um dano ocasionado por um problema que a gente comumente chama de defeito. Então, se desse defeito não decorre dano, é vício. Se dele decorre dano, é fato. Responsabilidade é objetiva. Colocou o produto no mercado, você é responsável. Calma. É uma responsabilidade objetiva nossa mitigada. O que é mitigada? Há responsabilidade objetiva, mas o legislador deixou 3 possibilidades de eu sair dessa responsabilidade, né? São 3 excludentes. Então, o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro, então vejam que são pessoas específicas. Quem fabrica, quem produz, por exemplo, um produto agrícola, né? Quem constrói e quem importa. Respondem independentemente da existência de culpa. Mas eu tenho excludentes. O fabricante, o construtor, o produtor, o importador só não será responsabilizado quando provar. Então veja que o ônus da prova é do fornecedor nesse caso. Eu não estou invertendo, ele já é naturalmente do fornecedor. Que não colocou o produto no mercado. Então veja, eu comprei um produto no mercado, um produto falso, vou aqui em alguma loja aqui dessa região que às vezes vende coisas falsificadas, né? Às vezes, compro um tênis de marca, eu não vou mentir, mas eu já falei marca demais hoje. Compro um tênis de uma determinada... vamos lá, compro um tênis Mickey, né? Comprei um Mickey, eu achei que era outra coisa, né? Aí, esse tênis me dá um problema no joelho. Eu entro contra o fabricante
do tênis. Mas quanto àquele que eu acho que é o fabricante, que tem um nome muito parecido. Aí, resultado. Ele vai fazer o quê para provar que ele não é, dono da responsabilidade pelo dano no joelho? Que ele não colocou o produto no mercado. Olha, mas esse produto é falso, não fui eu que fabriquei. Não fui eu que coloquei no mercado. Então o produto é falso, portanto, se eu não coloquei ele no mercado, eu não posso ser responsabilizado pelos danos que ele possa ocasionar. Segundo, que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. Eu coloquei o produto no mercado, o consumidor diz que há um dano decorrente do produto, mas eu posso demonstrar que não havia defeito. Aqui, defeito, entendam tecnicamente como vício que ocasiona dano. Leigamente, nós falamos defeito para tudo, chamamos vício de defeito, mas tecnicamente o vício que exterioriza dano é um defeito, ocasiona um fato do produto. Então, se eu provo que não havia defeito, não, o produto, vamos fazer uma perícia aqui, o produto está correto, não tem problema nenhum nele, não pode ter decorrido o dano dele, então vou eximir de responsabilidade do fornecedor. E terceiro, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, mas culpa exclusiva. Ah, eu comprei o carro de uma determinada marca e tombei o carro tombou, então seu carro não é seguro, eu quero indenização. Sim, tudo bem, o senhor estava a 220 por hora numa curva fechada e capotou o carro. Culpa de quem? Do fabricante? Já repararam? Dá até medo. Quando lançaram isso, eu ia comprar tipo um SUV e não comprei, fiquei com medo. Depois eu entendi a lógica da coisa. No Parasol, sempre vem, principalmente em SUVs, cuidado, esse veículo não deve ser dirigido em curvas, em alta velocidade. Eu falei, nossa, vai tombar o carro, né? Mas não é, eles colocam um aviso, é uma coisa até de americano, né? Colocam o aviso para se isentar de responsabilidade. Olha, eu avisei, embora no sistema brasileiro a mera informação não isente de responsabilidade, desde que não haja culpa exclusiva do consumidor. Agora, vejam bem, culpa exclusiva. Se for culpa concorrente, o fornecedor vai responder. Tem que provar que foi exclusiva. No caso do carro, é alterar as características do... Alterar, trocar roda, trocar pneu, a mania que o pessoal tem, chipar o carro. Né? Esses dias tinha um vídeo impressionante na internet, um Porsche chipado a 331 km por hora, correndo contra uma moto, não sei que marca que era, R1000, os dois a 330 por hora. E o cara ainda filmando, né? O carona estava filmando o velocímetro do Porsche. Deu um acidente aí, vai responsabilizar? Me parece que haveria culpa exclusiva e ultrapassando os outros, né? Não era numa pista, não era numa estrada, né? E o comerciante? Às vezes acontecem umas coisas curiosas. Eu dei aula na graduação por uns 15 anos. E às vezes acontecem umas coisas interessantes. Eu fui uma vez para uma audiência e tinham processado o meu cliente e o fabricante do produto. E o meu cliente era o comerciante. E eu falei para o advogado da parte contrária, desiste do processo contra o meu cliente. O fabricante não tinha aparecido. Ele desiste. Não vou desistir. Aí tá bom, então deixa quieto, não vou falar mais nada. O que teria acontecido? Se eu tivesse desistido do meu cliente, comerciante, já tinha dado revelia logo do outro, fabricante. O meu cliente era responsável? Veja, o que eu juntei, e a gente não tem que ter medo de juntar essas coisas, juntei um pedaço de caixa de papelão no processo, para provar que o produto tinha marca e tinha fabricante identificado. Porque o comerciante não é responsável direto pelos produtos, pelo fato do produto. Pelo vício, sim, pelo fato, não. O comerciante não é diretamente responsável quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador, ou seja, aqueles que estavam no artigo 12, não puderem ser identificados. Então, se eu tenho a caixinha, se eu tenho o documento e eu conseguir identificar quem fabricou, quem produziu, quem construiu ou quem importou, o comerciante não é responsável. Se o produto for fornecido sem identificação clara de seu fabricante, veja que aqui, se for fornecido sem identificação, mas se for fornecido sem identificação clara, até tem uma identificação, mas eu não sei como localizar, não dá para localizar, não sei quem é, tem um nome lá estranho, tem um CNPJ que não bate, o comerciante vai ser responsável.
E terceiro, se ele não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Fora essas possibilidades, ele não é responsável. Produto perecível. Tomar cuidado também, o advogado ele tem que saber de tudo um pouco, né? Pneu, produto perecível ou não perecível? Pneu é produto perecível, só guardado lá ele perece, ele estraga, ele resseca. Então, tomar cuidado porque determinados produtos que para nós são perecíveis podem não ser, e produtos que não são que nos aparentam ser não perecíveis o são. Então, tomar cuidado. Quem trabalha com direito tem que saber de tudo um pouco. Qualquer coisa que trabalhe com direito, seja magistrado, promotor, advogado, vai ter que conhecer de outras áreas, especialmente em questões de consumo, né? Então, vejo que o comerciante ele não pode ser colocado no polo passivo de uma ação indenizatória se ele não cometeu infração a nenhum desses incisos aqui. E isso é muito comum. A pessoa tem um produto, o produto lhe ocasiona um dano, ele coloca o fabricante e o comerciante. A defesa é a seguinte: quanto ao fato, ilegitimidade passiva. Ele não pode responder pelo fato do produto, pelo dano. Quanto ao vício, então o liquidificador com a hélice ninja lá. O comerciante responde pelo dano na empregada do consumidor? Não. O comerciante responde pelo liquidificador quebrado? Sim. Liquidificador quebrado, vício. Mas é limitado ao valor do liquidificador. Quanto ao dano que surgiu daquele liquidificador, responderá o importador ou o fabricante. Se não forem identificados, aí o comerciante responde. Por quê? Porque daí ele tem que procurar também comprar produtos que dê para identificar quem está atrás, quem o antecedeu na cadeia de produção e distribuição. Veja... Até subrepticiamente é um combate à pirataria. Sim, também. Você pode ter essa pirataria veja, até falsificação, importação sem ser pelos meios legais, né? Descaminho. Veja, esse caso aqui, Rio Grande do Sul, 2012 também, fabricante do produto identificado, ilegitimidade passiva do comerciante, que no caso resta mantida. Então, se identificou o fabricante, se identificou o importador. O importador é um responsável ficto, um responsável legal. Veja, o importador, ele produziu alguma coisa? Não produziu nada. Ele não fez nada. Importou esse aparelho aqui. O importador trouxe ele lá da China, não sei de onde. Muito bem. Ele desenhou, ele fabricou, ele montou? Não fez nada. A única coisa que ele fez é comprar lá e pôr aqui no mercado. Estou usando ele explode aqui e queima a minha mão. Quem eu vou processar? O fabricante lá na China? Evidentemente que não. Vou processar o importador. Ele que se garanta de importar produtos de qualidade. Que faça os testes, que verifique, porque senão ele vai responder. Então, ele não produziu, ele não me ocasionou o dano diretamente, mas ele se torna responsável por força legal. E o comerciante que me vendeu isso? Comprei numa loja de informática. Bom, o comerciante não pode responder, porque na cartelinha que ele vinha, tinha quem era o importador. Comerciante tem obrigação de troca imediata do produto? Não tem obrigação de troca imediata no produto. Eu digo que o código precisa evoluir, porque o código não está acompanhando mais o mercado. Certas grandes lojas, hoje, já no Brasil, se você comprar, eles te dão 3 dias para você trocar o produto, outros te dão 1 semana para você trocar o produto, mesmo comprando na loja física. Não tem essa obrigação. E muitos clientes dizem, não, eles têm obrigação. Não tem obrigação nenhuma. Eles estão trocando por uma questão contratual, eles estão evoluindo no mercado. Eles estão te dando algo que os concorrentes não dão. Acho que poderíamos evoluir no código e dar uma troca imediata, como funciona em muitos países, funciona muito bem. Aqui não, você comprou o aparelho, comprei uma televisão, levei para casa, liguei, não funcionou, assistência técnica. Eles têm 30 dias para consertar. Se eles não consertarem em 30 dias, aí abrem-se algumas possibilidades para o consumidor. Trocar o produto por um de maior ou menor valor com a compensação da diferença, ou pegar o dinheiro de volta, né? Ou ficar com o produto defeituoso, mas pedir a redução proporcional do preço. Mas fora isso,
Não, a não ser que seja um produto essencial. E aí vai muito do critério do juiz. Por exemplo, eu comprei o terno para me casar amanhã. Cheguei na loja, atrasado, ó, amanhã eu vou casar, preciso de um terno. Comprei o terno, aí e começou a soltar todas as costuras. Vejam que aí, nesse momento, eu acho que há uma característica de essencialidade e haveria necessidade de troca. Não é, me dá aqui que eu vou mandar recosturar para você. Ou você comprou um alimento, dá para consertar? Não, comprei, essas laranjas estão todas ruins. Estão todas, comprei essas goiabas, estão todas bichadas aqui, dá para trocar? Não, eu vou consertar, deixa que eu vou tirar o bichinho. Todo mundo sabe o que é pior que encontrar um bichinho na goiaba, né? Encontrar meio bichinho na goiaba. Então, não dá para consertar. Esses daí é evidente que não se sujeitam a esse prazo máximo de 30 dias. Há uma discussão na doutrina, eu tenho uma posição. Alguns entendem que é 30 dias, ou seja, levei na assistência técnica, devolveram no dia seguinte quebrado, levei de novo, devolveram quebrado, levei de novo, devolveram. Tem gente que admite isso, eu não concordo. Para mim é uma única tentativa de até 30 dias. O fornecedor que pega o produto e trate de se garantir que ele consertou bem o produto. Isso daí tem até jurisprudência clara do STJ, o famoso carro problema, eu já entrei com algumas ações, o carro que você compra zero e ele já vem com problema. Você leva, volta, leva, volta, leva, volta. Aí o STJ já até sinalizou danos morais, indenização em danos morais de metade do valor do veículo. Está sinalizado já pelo STJ. Então, me parece que seria uma única tentativa. Qual é o conselho para o meu cliente fornecedor? Se garanta que você consertou direito esse produto, para não ter reclamação. Profissionais liberais, bom, isso é conosco, A jurisprudência é diletante, mas eu acho que está vencendo com alguma folga de que nós advogados não estamos dentro do Código de Defesa do Consumidor. Mas os demais profissionais liberais, pelo artigo 14, parágrafo 4º, não se sujeitam à responsabilidade objetiva, se sujeitam à responsabilidade subjetiva. Há necessidade de apuração de culpa. E às vezes pode acontecer uma coisa interessante. Você processa um hospital e um médico por erro médico, o mesmo erro médico. O hospital é responsável objetivamente e o médico é responsável subjetivamente. Então, você pode ter situações aí que, tecnicamente, você chegasse a uma conclusão de que o hospital é responsável e o médico não é responsável. E eu não concordaria muito com isso. Se ele não ocasionou o dano, como é que o hospital poderia ser responsável? Aí você acaba atraindo para o processo a responsabilidade subjetiva. É algo para se pensar, às vezes, Tem certas coisas, uma vez um aluno me perguntou, contou um caso até. A moça foi numa cabeleireira, foi fazer uma tintura e caiu o cabelo da moça. Aí a moça processou a cabeleireira. Eu falei, eu não teria feito assim. Eu teria processado o fabricante e arrolado a cabeleireira como testemunha. Achava que era mais interessante, Então, às vezes, tem que pensar muito bem quem é que eu vou colocar no processo, porque eu posso sair de uma responsabilidade objetiva e, de repente, navegar para ter um processo com responsabilidade subjetiva. Eu, particularmente, não gosto de processo com muito réu. Eu tenho um processo que eu defendo uns médicos que têm mais de uma dezena de réus. Eu não gosto. Eu estou defendendo alguns dos réus. Mas está sendo extremamente difícil para o autor, porque tem contestações e ele tem que replicar várias contestações. São várias contestações diferentes, com argumentos diferentes. Eu acho que a gente tem que escolher bem. Não estou dizendo para não processar quem deva ser processado, mas escolher melhor, às vezes é melhor num processo com menos réus. CDC, se aplica ou não se aplica? Bom, eu tenho jurisprudência, eu trouxe uma agora também de 2012, e outra de 2011, do STJ, as duas, dizendo que as relações contratuais entre clientes e advogados são regidas pelo Estatuto da Ordem. Por quê? Porque o Estatuto, ele traz regras específicas para este tipo de relacionamento. Regras severas também, não só o Estatuto, mas também o Código de Ética e Disciplina. Então,
bastante jurisprudência no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos advogados. Pelo sim, pelo não, contratem tudo por escrito, documentem tudo, porque é melhor você ter esse tipo de prova do que confiar de que não será aplicado o Código de Defesa do Consumidor e que você vai conseguir chegar com o seu processo até o STJ para dizer que não se aplica, né? Prazos de garantia legal. Então, lá no artigo 26, se você lê o artigo 26, você não vê a palavra garantia. Lá diz que caducam, aliás, até achei estranho isso, né? Caduca o direito de reclamar de produtos ou serviços 30 dias para produtos não duráveis, 90 dias para produtos duráveis, né? Produto não durável, aquele que se consome em um ou poucos usos. Aliás, aquele que se consome normalmente em um ou poucos usos. Material de limpeza, material de higiene pessoal, né? Às vezes você compra um sapato, não, esse sapato é não durável. Por que não? Não, porque eu usei ele, esbeiçou tudo. Não, ele é durável, ele deveria ser durável, né? Não pode se consumir em um ou poucos, embora as mulheres gostariam que fosse não durável, né? Que é um negócio impressionante, né? Abre o armário e as traças estão mortas, esmagadas de tanta roupa que tem dentro do armário. Não tem nada para vestir. É um negócio... Essa é... Os homens também fazem isso, só que a gente disfarça. Nós disfarçamos, né? Acho que todo mundo gosta de consumir. Consumir é um negócio muito... Desculpa. Consumir é um negócio muito gostoso. Eu digo até que as lojas de 99 tinham que ser subsidiadas pelo SUS. Pelo SUS. Porque toda vez que nós consumimos, nós liberamos endorfinas no nosso cérebro. A gente se sente bem. Só que quando eu compro um negócio caro, eu tenho uma coisa chamada depressão pós-compra. Toda vez que eu compro um negócio, todo mundo tem. Você comprar um carro, uma televisão, depois você fica, será que eu fiz um bom negócio? Será que eu precisava disso? Todo mundo tem um momentinho de depressão. O bom fornecedor ele faz o chamado reforço positivo. Produto muito caro, ele vai ligar. Olha, parabéns, viu? O senhor comprou, o senhor vai ter anos de satisfação. Ou menos, o produto que não é tão caro, ele vem com uma etiqueta bonita, um manual bonito, uma caixa bonita, falando das qualidades do produto, como é que ele vai ser bem aproveitado para você não ter essa depressão pós-compra. Agora, mas você libera endorfina. Só que na loja de 99 é um negócio fantástico. Você compra e não tem depressão pós-compra. Tem a endorfina, não tem a depressão pós-compra. Eu tenho um montão de coisas lá em casa que eu comprei e nem abri o pacote da loja de 99. Era só para endorfina mesmo. Né? Você compra aquele negócio, nem sei o que é que tem dentro daquele negócio. Uma vez eu comprei eu tentei dar uma utilidade, comprei duas até. Era uma correia para você prender, eu tentei prender no cortador de grama, não dava para servir para nada, mas foi legal, né? E é outra coisa também, você abriu o pacote, o negócio já quebrou, desmilinguiu na sua mão, não dá depressão, né? Aí você se sente feliz, você está meio deprimido, meio para baixo, vai na loja de 99, não precisa gastar nada muito caro, não vou comprar um par de sapato, mulher é isso, né? Antidepressivo de mulher é cartão de crédito, se for do marido, então melhor ainda, né? Então... É brincadeira, não estou discriminando, não. Essas coisas tem que editar tudo depois no vídeo. Então, veja. Consumir é gostoso. Nós consumimos por 1000 razões. Emocionais, de imagem, até por questões só pelo consumo mesmo. Isso chama-se oniomania. Oniomania. Eu vi um vídeo interessante, uma reportagem que foi feita com o Michael Jackson. Ele entrou numa loja de luxo. Era assim um vaso desse tamanho, $50 mil, não sei o quê. Ninguém nunca falou isso dele, mas eu acho que ele tinha esse problema, porque ele chegou assim, gostei, quero 2. E já passou para outra coisa, ele não teve o prazer porque a gente tem um relacionamento com as coisas mais caras, a gente olha, pesquisa, namora, né? Estou namorando, a gente fala, estou namorando um carro, e é verdade, é a mesma coisa que namorar uma pessoa, você quer saber as características, ter mais informações, ver se vai ser agradável aquele relacionamento com aquele carro, tal, até que você vai lá e gasta o seu dinheiro, e depois entra na depressão pós-compra, né? Ela se acentua quando chega a primeira parcela, né? Mas depois passa, tal. Então, nós temos garantias de 30 dias para os produtos não duráveis e de 90 dias para os produtos duráveis. Isso daqui é para o vício aparente ou de fácil constatação. Então, muitas vezes, o consumidor vem reclamar além desse prazo, e ele pode reclamar além desse prazo, desde que ele diga que aquele vício não era aparente ou de fácil constatação. O que o fornecedor tem que fazer? Demonstrar que aquele vício era aparente e de fácil
constatação. Porque daí o prazo é decadencial, tanto é que o caput diz caduca em, né? Então nós temos que tomar cuidado com este prazo. Aqui, para obstar esse prazo, é curioso, né? Embora seja caduca em, ele pode ser obstado, né? Eu fico na dúvida se não foi isso que eu aprendi na faculdade, ou é prescrição ou é decadência, né? Mas a prescrição, ela se interrompe ou suspende, a decadência não, né? Mas ele é obstado, de qualquer maneira, por qualquer reclamação, qualquer meio. Eu sugiro o PROCON, porque é público, tem fé pública, você documenta por escrito a reclamação e o mais importante, é de graça. Então, como advogado, orienta seus clientes, vai ao PROCON e reclama, para interromper, porque às vezes não vai dar tempo de você preparar o processo, de você preparar inicial para entrar. PROCON. Agora, para o fornecedor, o que eu digo? Respondam sempre aquela CIP, né? Carta de Informação Preliminar. Respondam sempre. Respondam bem, deem informações, mostrem para o PROCON aquela situação. Quais são as suas razões, né? Cuidado para o fornecedor. Contrato de garantia. A garantia legal, portanto, está lá no artigo 26, 30 dias para produtos não duráveis, 90 para produtos duráveis. Essa é a garantia legal. Então, se eu comprei um produto que não tem garantia, ele tem garantia, a mínima da lei, 30 ou 90, dependendo da sua característica. Agora, se o fornecedor anota na nota fiscal, e eu já pedi isso para vários fornecedores fazer, para testar e para ter a garantia. Quanto tem de garantia esse produto? Ah, tem 6 meses. Eu me lembro até de um HD que eu comprei para o computador, tem 6 meses de garantia. Ah, mas tem termo de garantia? Não, não tem termo de garantia. O senhor anota na nota fiscal garantia de 6 meses? Anoto. Ele anotou no verso, garantia de 6 meses. O senhor põe um carimbo da loja? Põe. O cara põe, quer vender, né? Pôs o carimbo. Bom, quanto que eu tenho de garantia agora? Não, 9 meses. Ué, a garantia legal soma-se, está lá no artigo 50, né? Artigo 50 do CDC, a garantia legal, ela é somada à contratual. Se ele anotou contrato, qualquer coisa é contrato, até publicidade de jornal. Se ele anotou na nota fiscal garantia de 6 meses, o que ele tinha que ter feito? Garantia de 3 meses contratual, mais garantia legal de 90 dias. Aí ele estava me dando 6 meses. Muitos contratos, se você verificar aí, garantia de veículo, o fabricante dá 1 ano, agora dão 3, dão 5, eles descobriram que é um bom negócio da garantia, né? Vende mais e ainda tem assistência, tem as revisões que eles ganham dinheiro. Na Europa você vê garantia de 7 anos para carro, carros que são vendidos no Brasil com garantia de 3. Muitas garantias de veículo vem lá, garantia de 365 dias, sendo 275 de garantia contratual, mais 90 dias de garantia legal. Façam assim, porque se vocês não fizerem, como advogados fornecedores, vocês estarão somando a que vocês estão dando, mais a outra, né? Eu tenho cliente que é lojista de carro, não, absurdo, isso com a defesa do consumidor, porque agora tem que dar 90 dias para motor e câmbio. Eu falei, não, é 90 dias para motor, câmbio, suspensão, pneu, volante, tudo, banco, é o carro inteiro. Não, está no código. Eu falei, se o senhor trouxer para mim, onde está no código que é garantia de motor e câmbio, eu como o código. E é grande. Aí não acha. Aí eles colocavam assim, na publicidade, garantia de 90 dias para motor e câmbio. Eu falei, excelente, você está dando 90 dias, você está dando 90 dias legal para o carro inteiro e 180 dias para o motor e para o câmbio. Não pode. E sai caro. Né? Tem que pensar bem o que vai colocar na publicidade, porque ela integra o contrato. Outro mito que tem no código é não pode ter denunciação à lide. Lembra do artigo 70? Não pode ter denunciação à lide nas relações de consumo. Pode sim, porque o artigo 88, ele só excepciona um caso. Aquele caso que nós vimos do comerciante lá atrás. O comerciante não pode denunciar à lide os que o antecederam. Só nesse caso. Nos demais casos, pode sim haver denunciação à lide. E é bom fazer denunciação à lide. Você economiza o processo. Porque você não vai responder perante um cliente para depois ter que mover uma ação ressarcitória contra outro fornecedor daquela
cadeia de produção ou distribuição ou de prestação de serviços. Então, acho extremamente saudável denunciar a lide. Leiam bem, agora vai mudar, né? Eu não sei onde que vai ficar no novo código. O artigo 70 do Código de Processo, trabalhem, se você vai advogar para fornecedor, trabalhe bem com denunciação à lide. É importante, porque às vezes a responsabilidade não é só sua, às vezes nem é sua, né? Mas é importante trazer o outro, porque depois ele diz, eu não participei do processo, agora não vou te ressarcir, né? Eu teria um bom argumento para vencer o processo, você não me chamou, agora não quero te ressarcir. Ou, no mínimo, você ter que passar bastante tempo com uma ação ressarcitória contra o outro. Então, é possível, sim, a denunciação à lide, né? Agora, na hipótese do comerciante, em relação aos que o antecederam, ele terá que mover uma ação de regresso em processo autônomo, né? Vedada a denunciação da lide. Outra vedação é a vedação específica da denunciação da lide por parte das seguradoras quanto ao IRB, que é o Instituto de Resseguros do Brasil. O Instituto de Resseguros do Brasil faz o seguro das seguradoras, para diminuir o prejuízo nesse cálculo atuarial que é feito para se saber qual que será o preço do seguro. Tem que fazer um cálculo atuarial para saber qual que é a estatística de sinistros, né? Então, quando é uma ação de uma seguradora, que ela é processada, ela não pode denunciar a lide o Instituto de Resseguros do Brasil. E também fica dispensado o litisconsórcio obrigatório com este, né? Então, vejo, STJ, denunciação da lide, ação em que se discute defeito na prestação de serviços a consumidor. Possibilidade de litisdenunciação. A restrição à denunciação da lide, imposta pelo artigo 88, refere-se apenas às hipóteses de defeitos em produtos comercializados com consumidores, de que trata o artigo 13, né? Então, podem denunciar a lide. E aqui uns conselhos finais para vocês falarem com os seus clientes, os fornecedores, né? Então, primeiro, uma profilaxia do problema com o consumidor. Vamos fazer uma limpeza aqui do que pode dar problema e já preventivamente não dar problema. É curioso como no Brasil se valoriza pouco a atuação do advogado como prevenção e se valoriza mais o advogado do litigioso. Nós temos que mostrar que o valor da prevenção é maior que o do litígio. Porque o do litígio ele vai gastar conosco e com o processo. E na prevenção ele vai gastar um pouco conosco. Vai gastar bem menos no todo, né? Então o fornecedor deve sempre, primeiro, ter um canal aberto de diálogo com seus consumidores. Não como ferramenta de marketing ou só como ferramenta de marketing, mas principalmente para a solução preventiva de conflitos. Eu digo para meus clientes o seguinte: você não quer ouvir seu consumidor? Não tem problema. PROCON ouve, Ministério Público ouve, advogado ouve, associações de defesa do consumidor ouve, programas de internet, sites de reclamação ouvem, Facebook ouve, outros consumidores ouvem. Programa de televisão, às vezes até com certos abusos. Então, veja, ouça, porque tem um montão de gente querendo ouvir o seu cliente. Se você não ouvir, você não vai corrigir os problemas. Você só vai agravar. E isso vai espalhando, porque a sentença tem um escopo também educativo, né? Então, eu soube que alguém entrou com uma ação de dano moral porque o nome estava na Serasa. Começou assim, né? Começou com uma, tenho certeza que começou com uma. Meu nome estava na Serasa, eu entrei com uma ação, ganhei dano moral. Você ganhou? Então meu nome também está. Vamos lá. Bom, milhões de ações, né? Então, ouçam os seus consumidores. E ouvir com ouvido técnico, não só com ouvido técnico do produto ou do serviço que é prestado, mas também com ouvido técnico jurídico, né? Segundo, ter meio de verificar as redes sociais e os sites de reclamações. Por quê? Isso é um incêndio. O consumidor reclamando é um incêndio. Se você tem uma empresa um pouquinho maior, alguém que fique monitorando sites, fique monitorando o Facebook. Porque senão, ou Instagram, o que for, porque a hora que o incêndio se propaga, não tem mais como apagar. Então, tem uma reclamação contra um determinado fornecedor num determinado site. O fornecedor descobriu aquilo e tem alguém atento para isso, ele vai lá e apaga o incêndio. Liga para o consumidor, dá atenção especial para ele, específica, né?
eu vi aqui o seu problema, vamos resolver? Desde que seja possível. Se evidente o consumidor não tiver direito, não vai ter como resolver, né? Aí vira chantagem também. Mas vejam que é importante estar atento a essas horas, porque às vezes o consumidor não fala com o fornecedor, ele não vai reclamar para o fornecedor. Ele já vai direto, né? Tem prazer de ir direto numa reclamação por um outro meio, não tão... Agora já se tornando mais comum, mas não tão comum até agora, né? Fornecer a maior e melhor informação possível, procurando a efetividade de seu recebimento pelo consumidor. Essa história de que eu preciso do consumidor a qualquer custo, isso daí tem que ser maneirado. Eu preciso de consumidor bem informado a qualquer custo. Mas consumidor a qualquer custo não. Por quê? Eu atraio o consumidor e traio a confiança dele. Atrair e trair, isso é muito infeliz para algumas empresas. Porque se eu dou informação para ele, olha, o contrato é este, as regras são estas, tudo bem? Tudo bem. Eu digo que a maioria dos conflitos nasce na má redação dos contratos. Contrato que não é claro, a pessoa acha que tem o direito e depois não tem, aí ela vai reclamar. Então, dê informação, porque se ele sabe, olha, eu vou comprar essa moto. Tá, mas é o seguinte, o senhor quer a moto para quê? Não, eu quero a moto para fazer trilha. Esta moto não serve, ela vai quebrar. O senhor precisa deste outro modelo. Veja que você não precisa necessariamente perder o seu cliente. Agora, se vou comprar essa moto, é uma moto mais cara, o senhor vai fazer o quê? Trilha? Muito bem, fica quieto. Ele vai levar a moto, ele vai quebrar a moto, ele vai reclamar. E vai sair caro. Então é melhor informar do que ter um processo depois. Utilizar o código como guia de negócios. Então o Código de Defesa do Consumidor ele chega a ser um guia de negócios. Eu aconselharia até alguns fornecedores a imprimirem um número de códigos lá, 100, 200, 1000, distribuir para o próprio cliente. Ah, mas isso é loucura. Eu vou distribuir a lei para ele me processar? Não. Você vai distribuir e dizer, olha, eu tenho certeza do que eu estou te fornecendo e você pode acompanhar aqui pelo código. E se você não comprar comigo, fica à vontade de usar o código contra quem você comprar. Porque o meu concorrente não oferece o código, eu ofereço tudo que está no código. O código é um guia de negócios. Se o fornecedor entender o código, bem aplicado equilibradamente, é uma grande ferramenta de promoção do seu negócio, promoção da qualidade. Nós precisamos, não tanto fornecedor, mas mais fornecedores com qualidade no mercado. Verificar a legislação específica de seu ramo. Olha, eu separei algumas poucas aqui, e isso os fornecedores precisam dos senhores. Porque é inacreditável como tem legislação específica para cada ramo da atividade negocial no Brasil. Então, veja. Depois eu vou mostrar alguma legislação. Manter um advogado em caráter consultivo ou contencioso, mesmo que não em caráter permanente. Isso é uma coisa para os senhores explicarem para as empresas. Você não quer me ter permanentemente, me pagar todo mês? Tudo bem, mas me tenha de reserva, porque quando você precisar consultar, você vai ter que ter alguém para consultar antes que você tente resolver sozinho, né? Esses dias eu publiquei um artigo no News Brasil, eu pus o artiguinho lá no Facebook, teve 48 compartilhamentos. Um texto até razoavelmente longo no Facebook, né? Por que pagar consulta para um advogado? Depois, ele está publicado no News Brasil, esse artigo. Então, vocês colocam lá, por que pagar consulta para um advogado? Leiam o artigo, usem os argumentos para convencer os seus futuros clientes por que eles têm que pagar consulta. Eu tenho certeza que vocês vão convencer o cliente a pagar consulta para vocês. Porque é muito barato pagar consulta. O que é caro é pagar um litígio. Isso tem que sair mais caro. Evidente, você vai gastar mais horas de serviço. Não que a consulta tenha que ser baratinha, mas ela espelha a quantidade de tempo investido nisso. Algumas normas aplicáveis, só para vocês mostrarem para os clientes como tem norma. Ó. Você sabia que você não pode comprar, esses dias eu vi no Facebook, né? Aí o pessoal tentando fugir da... Sapato estava muito baratinho lá. Sapato com aparência de couro. Olha como é que o pessoal... Tem uma lei para isso, ó, a lei 11.211. Só pode ser denominado couro se for de origem animal, de derme ou epiderme animal. Aí algumas sapatarias, não, isso é couro ecológico. Eu falo na sapataria, a pessoa eu não aguento, eu falo. O senhor não pode falar que é couro ecológico.
Não, tem uma lei para isso, 11.211. O senhor pode consultar a internet, não pode falar que é couro ecológico. Deixa eu ver a caixa, deixa eu ver se está escrito couro ecológico aí. A pessoa já fica até meio assim, né? O que é couro ecológico? É borracha, não pode falar que é couro. Não dá, eu não suporto sapato de plástico, fica com o pé suando dentro do sapato, né? Faz maçal, né? Eu sou gordo inteiro, meu pé é magrinho, né? Então, Lei 12.414. Disciplina a formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento, é o famoso cadastro positivo. Eu não pertenço a nenhum cadastro positivo. Eu não quero pertencer a cadastro positivo. Tenho meus senões a respeito. Acho que é muito útil, muito bom, mas eu particularmente não quero. Lei 9.870 dispõe sobre o valor total das unidades escolares. Lei 11.800, né? Ela altera, acrescenta o parágrafo do artigo 33 do Código de Defesa do Consumidor para impedir que os fornecedores veiculem publicidade ao consumidor que aguarda na linha telefônica o atendimento de suas solicitações. Porque você liga e... Eu não vou falar o nome aqui, mas tem uma determinada compositora e cantora de músicas que, se eu fosse ela, processava. Porque toda vez que você liga para um saque e toca aquela música, eu tenho ódio dessa compositora já. Porque eu já associo a música a um momento desagradável, minutos desagradáveis, né? E demora. E alguns são mais espertos. Não, vamos fazer o seguinte, você deixa o consumidor esperando, ele ouve um montão de propaganda nossa e depois a gente corta a ligação, né? Lei 10.962 dispõe sobre a oferta e as formas de afixação de preços de produtos e serviços para o consumidor, normalmente desrespeitado. Vocês sabiam que tem que ter um leitor de código de barras a cada 30 metros dentro do comércio, 30 metros medidos não em linha reta, medidos pelo caminho que você faz dentro do comércio. O que tem de loja que não tem leitor de código de barra, e tem que estar sinalizado aqui, leitor de código de barras. Porque ninguém tem um leitor de código de barra no zóio, né? Ah, já sei o preço. Não tem. Hoje tem uns aplicativos, o celular ele veio para ajudar muita coisa, tem uns aplicativos interessantes. Não, ele faz pior. Você passa e ele dá o preço dos concorrentes. É fantástico isso daí. Isso é fantástico. Isso é muito bom. Normalmente mulheres, eu já reparei isso, mulheres em supermercado, o preço na gôndola é um, o preço no caixa é outro, ela não nota. O homem nota. Porque a mulher vai lá e faz a compra de mês, o homem vai lá e só compra coisa útil. Amendoim, uísque, cerveja. Então ele nota, porque ele compra 3, 4 coisas de extrema utilidade, ele nota, tá um centavo mais caro aqui. Tem lojas que são famosas por sempre ter diferença de preço, né? Esse decreto aqui, ó, decreto 4.680, fala sobre os alimentos transgênicos. Tem que estar sinalizado que o alimento é transgênico. Se não estiver sinalizado, você pode evidentemente reclamar. Bom, está aqui o meu nome, esse meu nome é no Facebook, se quiserem adicionar, fiquem absolutamente à vontade. Costumo responder os inbox das pessoas que fazem alguma pergunta, alguma coisa, com o maior prazer. Tem meus e-mails aqui, né? Então é isso. Se tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, fiquem absolutamente à vontade para fazer. Nós vamos...